Palhetas. Distribuição Sinapse. A carta, a flecha e a vassoura. Francisco de Goya e Lucientes. As jovens. As velhas. Museu de Belas Artes, Lila. Uma jovem está em pé ao ar livre. Com a mão esquerda no quadril e um ar de dúvida, ela lê um bilhete que acaba de abrir. Veste um amplo vestido preto de mangas compridas e punhos brancos e uma blusa de cetim branco. A cabeça está coberta com uma mantilha clara que ela cruzou sob o queixo e puxou para os lados para que o busto aparecesse. Pouco atrás dela, uma serva abre uma sombrinha ocre-amarelo. Ela também está vestida de preto. Um cachorrinho branco apoiado nas patas traseiras tenta chamar a atenção da dona com seus latidos. A cena acontece num caminho à beira de um riacho. Lavadeiras batem a roupa conversando. O horizonte está coberto pela roupa que seca sobre estacas, cordas ou árvores. Ao fundo, uma montanha. O céu está azul, com reflexos rosas. A luz, branca, bem vertical, indica o meio do dia. Uma velha está sentada em uma cadeira. Usa um vestido de seda clara, coberto de musselina transparente, preso sob o peito à moda do Império, e ornado de incrustações azuis nos ombros e no decote. Nos cabelos de um louro ruivo descorado, ela traz uma flecha de diamantes. Usa também grandes brincos. Com os dedos deformados, enfeitados com 4 anéis, ela segura um pequeno espelho redondo, no qual acaba de se mirar. Ela ergue os olhos para um outro espelho retangular que a serva, vestida de preto, segura para ela. A serva, tão magra quanto a sua patroa, é morena. As mangas de seu vestido são curtas, debruadas de renda preta. No pulso direito, 4 voltas de pérolas. Atrás do espelho, a inscrição "Que tal?", expressão usual que significa "como vai?", mas neste caso significa "o que acha de mim?". Atrás das duas mulheres, um homem de cabelos brancos com grandes asas abertas segura com as 2 mãos uma vassoura rústica. A cena acontece em um interior. Como cenário, um pedaço da parede, encostos de cadeira e o esboço de uma banqueta. Uma luz vinda do alto ilumina a parede e o centro do grupo. A parte inferior do quadro e a da direita estão mergulhadas em uma sombra densa. O primeiro quadro teve vários títulos. Mulheres de Madrid com roupas de marras ou Jovem lendo uma carta. O segundo quadro foi intitulado Mulheres Velhas e depois O Tempo. Mais tarde, os 2 quadros receberam os títulos As Jovens e As Velhas. Eles têm a mesma altura, 1,81 m. Só as larguras diferem um pouco. 1,22 m para as jovens, 1,25 m para as velhas. As velhas traz embaixo à direita uma inscrição em branco sobre fundo preto, uma cruz seguida do número 23. Em 1812, quando morre Josefa Bayou, primeira esposa de Goya, o pintor que se casara sem contrato divide com seu filho Francisco Javier todos os bens presentes na casa onde morava, na Calle Valverde, em Madrid.
O filho herda os quadros, mas é provável que, segundo um costume da época, ele os tenha deixado na casa do pai. Certos títulos relacionados no inventário registrado em cartório correspondem exatamente aos quadros marcados com uma cruz e um número. A cruz poderia ser a letra X, inicial de Javier, que se escrevia ora com J, ora com X. Assim como as velhas, marcado com X23, a Celestina e sua filha levam o número X24 e o Lazarillo de Tormes X25. Portanto, esses quadros foram pintados antes do inventário de 1812. As jovens não têm essa marca. O quadro talvez não tenha sido incluído no inventário ou foi pintado depois de 1812. As velhas, a Celestina, o Lazarillo de Tormes e ainda as marras no balcão e a forja decoravam os cômodos da casa de Goya em 1812. É possível que Goya tenha pintado as jovens para fazer um pendant com as velhas. Assim, as duas telas ficaram unidas após a morte do pintor em 1828, quando Francisco Javier herdou o conjunto de quadros do pai. O Museu do Louvre possuía muito poucas pinturas espanholas. Assim, o rei Luís Felipe confia ao barão Taylor a missão secreta de compor um museu espanhol. Aconselhado por pintores, o barão percorre a Espanha e compra telas de El Greco, Velázquez, Zurbarán, Murillo. Também vai à casa de Javier Goya e compra diversas pinturas, entre elas as jovens e as velhas. Para a abertura da Galeria Espanhola em 1838, no Museu do Louvre, foram trazidas 450 pinturas. O quadro As Jovens é exposto. As Velhas fica na reserva. 10 anos mais tarde, após a proclamação da República, a coleção é devolvida ao rei deposto e, em 1853, é colocada à venda na Christie's de Londres. Os quadros serão dispersados pelo mundo inteiro. Em 1873, a comissão de compra do Museu de Lille aceita comprar as jovens, mas não quer adquirir as velhas. O curador do museu e 2 amigos empenham o seu próprio dinheiro para forçar o museu a comprar o segundo quadro. Ao longo de sua extensa carreira, o pintor praticou estilos e gêneros bem diferentes. Cartões para a tapeçaria real ou telas decorativas. Nelas, o jovem pintor adota uma palheta e um estilo próximos de Fragonard. Há frescos religiosos no estilo de Tiepolo. Autorretratos em diferentes idades. Retratos de amigos ou de aristocratas realizados quando Goya era o pintor da Câmara Real. Cenas de gênero de inspiração popular ou literária. Cenas históricas. Pinturas sombrias da Casa do Surdo. Pinturas mais suaves, realizadas quando o velho pintor exilou-se em Bordeaux e que anunciam as luzes do impressionismo. A esses numerosos quadros juntam-se os desenhos e as séries de gravuras. Os caprichos, publicados em 1799 e logo tirados de circulação, provavelmente por ordem da Inquisição. Os desastres da guerra. As tauromaquias. Os disparates, gravuras enigmáticas na continuidade de Os Caprichos. Em As Jovens, a forma de execução é nova. Só o cãozinho e a personagem principal são tratados com precisão. A segunda jovem, na sombra colorida da sombrinha, é apenas esboçada.
As lavadeiras são desenhadas sumariamente com pincel preto e tratadas em tons cor de terra. Para o conjunto do quadro, Goya utiliza pinceladas espessas espalhadas com pincel largo. Ele utiliza também a faca de paleta, que lhe permite, em determinados pontos, uma disposição acentuada das tintas, traços em relevo, efeitos especiais. Ocre vermelho e ocre amarelo, pretos e castanhos profundos, verdes e azuis atenuados, fornecem ao quadro uma aparência monocromática que anuncia as pinturas sombrias mais tardias. Em As Velhas, os pigmentos cor de terra também são muito empregados. A própria sombra é resultado de um preto brilhante espalhado em pinceladas largas. Em torno dos rostos, encontra-se o brilho das cores vivas: carmim, azul, amarelo e ocre. A faca de paleta serve para reforçar certos traços luminosos ou para modular semelhanças de cor. Pequenas pinceladas fortes, aplicadas com a ponta do pincel ou da faca, desenham os motivos delicados como joias ou bordados. Para pintar este quadro, Goya aproveitou uma antiga tela. A análise com raio-x mostra, no alto, silhuetas que parecem fazer parte de uma cena religiosa. Em As Jovens, Goya figura uma marra e sua acompanhante. No fim do século XVIII, a palavra marro e seu feminino marra designam os membros do povo da cidade. Marros e marras distinguem-se pelo seu linguajar, pelas atitudes desenvoltas e às vezes provocantes. As marras usam uma roupa tradicional, vestido preto e mantilha. Talvez um rapaz galante tenha passado furtivamente um bilhete para as mãos da bela jovem que passeia. Ao mesmo tempo que faz alusão a um tema literário comum no século XVIII, Goya retoma nessa leve cena o tema da carta, frequente na história da pintura. Goya gosta das mulheres belas. Algumas posam para ele vestidas de marras com mantilhas, como a duquesa de Alba, a quem Goya esteve ligado durante vários anos, ou ainda a Mariana Waldstein, condessa de Santa Cruz. A própria rainha Maria Luísa pede a Goya que a pinte vestida de marra com mantilha. Outros quadros são de inspiração mais romanesca. As marras no balcão, duas jovens sorridentes e com decotes, atrás das quais passam discretos conspiradores. A Marra e a Celestina, inspirado no grande clássico espanhol A Celestina, de Fernando de Rojas, o quadro apresenta a velha alcoviteira e a jovem prostituta. Mas As Jovens não é apenas a ilustração de uma agradável cena de rua. O quadro também passa a crítica social. As jovens passam em frente às lavadeiras. Esse fundo apenas esboçado é suficiente para marcar a separação brutal entre a vida despreocupada das jovens burguesas apaixonadas e a das mulheres do povo, responsáveis pela família e sobrecarregadas de tarefas domésticas. Goya já havia abordado todos esses temas no seu acervo de gravuras Os Caprichos. Os que se parecem se reúnem. Ninguém se conhece. Belos conselhos. A comédia social é gritante. Num mundo sem indulgência e sem pena, as jovens só pensam em seduzir e as velhas em ser alcoviteiras.
Em As Velhas, Goya põe em cena duas mulheres bem idosas, mas o tratamento pictórico é diferente. A mulher coquete, com uma flecha de diamantes evocando o amor, tem um rosto magro. As órbitas são fundas, as pálpebras em vermelho vivo. Os lábios desaparecem aspirados pelo vazio de uma boca desdentada. O rosto da serva está reduzido a uma espécie de caveira, os olhos profundamente encovados, a pele cinza. Essa forma de representação com traços exagerados associa o quadro a uma caricatura. Leonardo da Vinci deforma partes do rosto para ressaltar os aspectos grotescos. Le Bernin é um dos primeiros a rabiscar esses pequenos esboços rápidos que resumem, num traço ágil, o ridículo de um personagem. A caricatura desenvolve-se no século XVIII e se torna uma arte popular anônima, popularizada pela estampa e pela divulgação. Goya vira gravuras inglesas em Cádiz em 1792, ao passar um tempo na casa de seu amigo Sebastián Martínez. É quando Goya fica subitamente doente e só se levanta 6 meses mais tarde, aos 46 anos, completamente surdo. A partir de então, a caricatura fará parte do seu universo. E o quadro que mostra As Velhas poderá ser relacionado com várias gravuras de Os Caprichos. Elle file fin, uma variação do tema dos 3 parques. Até a morte. A gravura também mostra uma velha coquete em frente ao espelho. O quadro As Velhas retoma em parte essa gravura de cerca de 12 anos antes e um tema, o da mulher no espelho, frequente na história da pintura. Só se pode ver o verso do espelho e a inscrição "Que tal?", o que acha de mim, pode ser lida como as palavras de um espelho mágico que, como nos contos de fadas, falaria com a sua dona, mostrando-lhe uma imagem sedutora dela mesma. Goya inclui na imagem uma outra figura alegórica, a do tempo, também caricaturada. Em vez da tradicional foice, o pintor colocou nas mãos do personagem uma vassoura velha. E a vassoura remete a uma outra imagem, muito presente em sua obra, a da bruxaria. Goya havia decorado a casa de veraneio do duque e da duquesa de Osuna com vários pequenos quadros mostrando cenas de bruxaria. O pintor compartilha das ideias dos seus amigos, os ilustrados ou iluminados, liberais reformistas que tentam implantar na Espanha o espírito das luzes. A bruxaria, muito comum em todas as províncias, é considerada por eles como uma superstição nefasta, exacerbada pela repressão brutal da Inquisição. Mas os ilustrados, ao tomarem consciência da identidade nacional, também são atraídos por essas formas de expressão popular. E o próprio Goya, apesar de trabalhar num espírito de crítica social, sente essa fascinação e mostra os seus perigos na famosa frase: "O sono da razão cria os monstros". Os pesadelos de Goya ao longo de sua doença mutilante, talvez um tipo de meningite, devem tê-lo tornado ainda mais atento a essas imagens mentais que até mesmo o espírito mais sensato pode produzir subitamente, sem nunca compreender como puderam surgir. E ele dá às duas velhas, cujos traços são profundamente marcados, o rictus, aparência diabólica de duas bruxas. No entanto, um indício permite decifrar mais adiante esse quadro. Maria Luísa de Parma casara-se com o príncipe das Astúrias, futuro rei da Espanha. Ela possuía na época um certo charme, como o prova um quadro de Mengs. Mas sua beleza declinou rapidamente. Pouco depois de 1788, data de sua exaltação, ela já estava enrugada. Goya, pintor da Câmara Real, executa vários quadros do monarca e de sua esposa.
Rumores populares atribuíam o declínio da rainha à sua vida devassa. Apesar de sua feiura, ela teve muitas aventuras amorosas e um romance prolongado e tempestuoso com um soldado da Guarda Real, Manuel Godoy, a quem ela nomeou primeiro-ministro. Goya faz o retrato do ministro quando ele estava no auge da glória. Foi também para ele que Goya pintou a Marra Vestida e a Marra Desnuda. Este quadro duplo da amante de Godoy, Pepita Tudor, destinava-se a decorar o gabinete particular do ministro. Quando retrata a família de Carlos IV, Goya, que se revela pintando como Velázquez em As Meninas, registra com inegável crueldade a loucura e a mediocridade desses personagens assustados pela história, cujo reino acabará sendo breve. A rainha tem nos cabelos uma flecha de diamantes ofertada por seu amante Manuel Godoy. A infanta Maria Isabel usa a mesma flecha. Talvez seja uma discreta alusão à sua bastardia. Em 1808, a Espanha é invadida pelas tropas de Napoleão. Carlos IV abdica em favor de Fernando VII. Godoy é preso. Murat entra em Madrid. Fernando VII parte para Baiona. No dia 2 de maio, em Madrid, os espanhóis fazem um levante contra os franceses. Já no dia seguinte, a repressão é terrível. Dez anos depois, Goya resumirá esses 2 dias históricos em 2 quadros, 2 de maio e 3 de maio. Para os ilustrados amigos de Goya, o Império representa os princípios da Revolução Francesa contra as ideias ainda atrasadas dos Bourbon. E o pintor presta juramento a José Bonaparte, nomeado rei da Espanha. Mas em 1810 tem início a guerrilha. Emboscadas, tiroteios, estupros, torturas, massacres, cenas de uma selvageria incrível, muitas vezes assistidas pelo pintor, que alimentam uma nova série de gravuras, Os Desastres da Guerra. José Bonaparte foge em 1813. Fernando VII volta para a Espanha. A Constituição é abolida. A Inquisição restabelecida. As Velhas foi pintado por volta de 1810, 1812, durante a guerra, quando reinavam epidemias e fome. A rainha Maria Luísa e os Bourbon da Espanha, na época em fuga, eram considerados responsáveis pelas desgraças do país. A rainha, muito envelhecida, mas usando a flecha que lhe dera Godoy, olha-se no espelho. Ainda vaidosa, ela não percebe que o tempo passou, que o tempo vai varrê-la. Maria Luísa e Carlos morrem em Roma, alguns anos mais tarde, em 1819. Quanto a Godoy, viverá ainda muitos anos no exílio em Paris. O quadro não foi encomendado por ninguém. É uma caricatura de uso particular e uma fábula sobre a vaidade do poder. Ao mesmo tempo em que pinta retratos ou cenas de gênero para clientes ricos, Goya também pinta quadros para si mesmo e, sem se preocupar com o mercado, aborda temas que o inspiram ou que o obcecam. Sua coleção pessoal difere de sua produção para fora, tanto pelo estilo quanto pela temática. 2 quadros com as mesmas dimensões e que sempre ficaram emparelhados. Isto já é suficiente para vê-los e interpretá-los como pendants. Certo autor sugeriu que o personagem principal de As Jovens poderia ser a própria Maria Luísa.
Quando bem jovem, ela já escandalizara ao passear pelas ruas de Madrid na companhia de Godoy. E foi interpelada por lavadeiras que lhe pediam menos vaidade e mais pão. As lavadeiras impertinentes foram presas e condenadas à prisão perpétua. Há outra hipótese. Vários historiadores compararam às jovens às pinturas sombrias de Goya. De fato, mais tarde, a partir de 1819, o pintor compôs para sua nova casa, chamada a Casa do Surdo, cenas de inspiração livre. Ele retoma o tema da bruxaria em telas invadidas por uma sombra densa e enegrecida, com algumas pinceladas de cores surdas, ou às vezes o brilho sinistro do sangue. Entre todas essas figuras enigmáticas, há uma jovem pensativa chamada La Manola. É provavelmente Leocádia Weiss. Goya a conheceu por volta de 1812, pouco depois da morte de sua esposa, e irá passar com ela o resto de sua vida. O rosto, a expressão e os trajes de La Manola lembram muito a personagem de As Jovens. O quadro pode ter sido pintado por Goya na época em que a conheceu, numa espécie de homenagem a Leocádia. A hipótese de serem um par não se baseia apenas em índices biográficos. As duas telas apresentam uma mulher e sua serva. As duas telas retomam temas clássicos da pintura: a carta para as jovens, o espelho para as velhas. As duas telas mostram, atrás da cena principal, uma cena de oposição. As mulheres do povo contra as jovens, o tempo contra as velhas. A esses paralelismos entre os dois quadros vêm se juntar claras oposições que parecem propositais. Exterior, interior. Roupa escura da jovem, roupa clara da velha. Texto legível do espelho, texto oculto da carta. Apresentadas juntas, as duas telas formam uma espécie de parábola na linhagem das gravuras sobre as idades e as etapas da vida. Essas imagens populares que resumem o destino do homem em forma de etapas sucessivas eram muito comuns por volta de 1800. O próprio Goya inspirou-se nelas. Ao representar um casamento, ele coloca os noivos em um cortejo que vai da infância à extrema velhice. Considerando-se a anterioridade de As Velhas, pode-se imaginar que Goya inverteu a parábola para que se leiam as telas na ordem inversa. As duas velhas, fantasmagóricas, representariam o passado fúnebre, com seus desastres políticos, a guerra, as mazelas da Espanha. Em frente a elas, a jovem representaria, ao contrário, a volta da paz, o início de uma nova vida. O velho homem compreendeu que tinha o poder de vencer o tempo, que para inverter o seu curso, bastava inverter a ordem das telas. E como a escrita e a pintura haviam se tornado para o pintor surdo as únicas formas de comunicação com o mundo, por que não imaginar que o bilhete lido pela jovem, talvez Leocádia, é uma carta do próprio Goya? Versão brasileira Audio News.